Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 14 de outubro de 2022, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra, para nos edificar, para fortalecer a nossa fé, para esclarecer o nosso entendimento, para nos alimentar. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Isso será de grande valia para nós. Também não se esqueça, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Vamos então começar a palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês o texto que está no Salmo 55, Salmo de Davi. Ei, Davi! Grande Davi, que eu amo, Rei Davi. No Salmo 55, a partir do versículo 5 e 6, diz assim. Eu vou ler do começo, tá? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Davi era um poeta, um rei, um poeta, homem inspirado de Deus, e eu gosto muito. Davi tem um salmo parecido no Salmo 143, que ele também clama por socorro, súplica por libertação. Ele diz, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, e penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Vou parar aqui o Salmo 143. A gente vê Davi orando aqui e pedindo a Deus para que ele pudesse, de alguma forma, fugir, dos problemas que ele estava enfrentando. No Salmo que eu li no 55, ele fala, quem dera eu tivesse asas como pomba, voaria para longe e ficaria longe do problema. E aí ele, longe dos problemas, ele encontraria descanso. Sabe, queridos, nem sempre fugir do problema é a melhor solução. Fugir do problema nem sempre é a melhor resposta. E nem sempre, ou quase sempre, ou sempre, fugir do problema não é a resposta de Deus. Há momentos em que a gente precisa enfrentar as dificuldades, sempre a gente precisa enfrentar as dificuldades, enfrentar o inimigo que está por trás da dificuldade e derrotá-los no poder de Deus, no poder da palavra de Deus, conscientes que nós temos a palavra como arma, de defesa e de ataque. Nós temos o Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitando dentro de nós, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós não precisamos fugir do problema. A gente precisa aprender a enfrentar o problema, como Davi, ali naquele momento com Golias, ele enfrentou. O gigante era muito mais forte do que ele. Naturalmente, se tivesse uma aposta ali, com certeza as pessoas iriam apostar no gigante Golias, porque ele era guerreiro, ele tinha habilidade com as armas. E Davi não, Davi era um menino, um jovem ainda. Mas no poder de Deus, Davi venceu aquele gigante e ele passou aquela dificuldade. Entenda, queridos, que não é a vontade de Deus que nós fujamos ou nos escondamos dos desafios, das dificuldades, dos problemas, mas que a gente confronte esses problemas com a palavra de Deus, confronte esses problemas com o poder de Deus.
sabendo que nós podemos lutar essa batalha, que nós temos as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, é a palavra de Deus que vai na frente, e Deus vai na frente conosco, e permanecer, em meio aos problemas, permanecer no descanso de Deus, permanecer crendo, que quem crê entra no descanso. Amém, queridos? E quando nós cremos assim, Deus pega na batalha junto com a gente, e o final é festa, é alegria. Amém? Deus, querido, Ele não permitirá que a gente fuja, que você fuja dos seus problemas e continue seguindo em frente. O problema sempre vai continuar. O propósito dele é que a gente enfrente e vença. Mas ele não vai obrigar você a enfrentar os seus problemas. Você precisa entender, né, tomar a decisão de enfrentar e contar com o poder de Deus, com a palavra de Deus, com o conselho de Deus, com o Espírito Santo que pode te guiar para a vitória. Agora, nós precisamos entender isso, nós podemos contar com a sabedoria de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, Paulo diz assim: mas vós sois dele, está aqui na Bíblia, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, em Cristo, querido, nós somos feitos sabedoria. Por que fomos feitos sabedoria? Porque temos a palavra e temos o Espírito Santo dentro de nós. Podemos enfrentar qualquer problema e podemos vencer. Não pense que fugir é a melhor solução. A melhor solução é enfrentar com Deus, é enfrentar com a palavra, é enfrentar com o Espírito Santo, qualquer que seja a dificuldade, e vencer e ultrapassar, queridos. Elias tentou fugir e se esconder, mas Deus fez ele voltar ao lugar de onde ele fugiu e continuar a obra que ele havia sido chamado para fazer. Deus permitiu que ele descansasse, mas falou: Elias, agora vamos continuar. Deus confrontou Elias com relação à sua atitude de fugir, de tentar morrer. E Deus perguntou para ele: por que você está se escondendo, Elias? O que você pensa que você está fazendo, rapaz? Elias respondeu amargamente, com uma atitude amarga e com um pensamento errado. Ele disse que só ele que tinha sobrado, ele ficou sozinho para servir a Deus, e as pessoas estavam procurando matá-lo por causa da ameaça de Jezabel. E Deus disse a Elias disse para Deus que todos os israelitas haviam abandonado a aliança com Deus, destruído os altares de Deus e matado todos os seus profetas. E Elias parecia ali estar todo cheio de autocomiseração, tentando, né, despertar em Deus uma pena, uma dó, uma compaixão. E Deus disse para ele: Elias, você não está sozinho. Eu ainda tenho 7.000 profetas que não dobraram os joelhos a Baal. E ele falou: então, volta para fazer o que eu chamei você para fazer. Segue no teu chamado, segue no teu ministério. E é isso que a gente precisa fazer, queridos. Voltar para fazer o que Deus chamou para fazer, confiando que Deus está junto conosco. E tem mais gente junto conosco. E nós vamos vencer essa batalha. Se você está passando por uma dificuldade, querido, pense, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem Deus, e você tem também, queridos, pessoas para te ajudar. Não pense que buscar ajuda é errado, não. Procure seus pastores, sua liderança. Exponha para eles a situação, peça a oração, peça um conselho. Semana passada eu aconselhei uma pessoa, ela estava passando uma dificuldade tão grande, um problema que parecia enorme na frente dela. Quando ela conversou comigo, eu ouvi o problema e eu dei um conselho para ela. No outro dia ela me ligou: pastor, eu segui o seu conselho e hoje eu tenho paz, estou com paz no coração, estou crendo na vitória. As coisas, eu já estou percebendo novos ares, um novo horizonte. Ela precisava desabafar e receber uma luz, que ela não estava enxergando. O problema dela tinha solução. E às vezes, quando a gente está cansado, quando a gente não está bem descansado, o pensamento da gente está sempre focado no problema. E a gente não consegue encontrar a saída.
A gente não consegue ver o problema da perspectiva correta, ver que nós temos Deus, que nós temos o Espírito Santo conosco, a palavra, os anjos do Senhor, as promessas de Deus. Sabe que tudo isso colabora, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus e Deus está junto com você nessa parada. Ele não te abandonou, Ele prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, nunca nos desampararia. Então, queridos, chega. Não entre nessa de querer fugir da responsabilidade. Elias tentou isso, não deu certo. E Deus não quer que a gente fuja. Porque fugir, querido, nunca é a melhor solução, o melhor caminho para resolver os desafios da vida. A vida sempre vai trazer desafios. Fugir não adianta. Você foge de um, vai aparecer outro. E você deixou um por resolver e agora tem dois. O melhor é enfrentar com Deus. Confie em Deus, querido. Se você está passando um momento difícil, entenda isso. Não é errado você pedir ajuda, não. Converse com seus pastores, sua liderança. Peça oração, peça um conselho. Não desanime e nem fuja dos problemas. Confie em Deus. Ele está com você, Ele está em você. O Espírito Santo é o seu ajudador, mas você precisa considerar a presença dEle. Você precisa orar e aprender a ouvir a direção do Espírito Santo no seu espírito. E a graça de Deus, a sabedoria de Deus, que já está dentro de você, querido, vai te clarear o caminho e você vai chegar à vitória. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por cada um, Pai, que está assistindo este vídeo agora. Te agradeço, Pai, por esta palavra sendo libertadora, sendo esclarecedora, sendo regeneradora, sendo, Pai, uma luz para o entendimento, sendo uma luz para as decisões que os meus irmãos precisam tomar. Te agradeço, Pai, por ser libertador essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por cada um desses pedidos que estão aqui no caderno de pedidos, nosso caderno de pedidos, geradores de bênção. Te agradeço porque nós já oramos e te agradecemos pelo teu favor e tua graça, alcançando cada um dos irmãos que aqui nós colocamos os pedidos, que pediram e nós anotamos. Em nome de Jesus, Pai, sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, nós declaramos salvação, libertação, cura, paz, alegria, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like, de fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Fiquem na paz e até a próxima.